diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Eu estava de férias na casa da minha avó e por algum motivo estava de castigo, sem poder jogar no notebook lá do meu pai, e por isso estava muito irritado. Sempre fui uma pessoa rabugenta e costumava ficar praguejando minhas frustrações ao vento. Um dia minha avó e meus pais saíram para ir ao mercado. Eu fiquei sozinho em casa. Então liguei o notebook para ouvir música, porque era a única coisa que tinha permissão para fazer. A partir de um certo momento, comecei a me sentir observado e muito acuado, ao ponto de me sentir ameaçado e não saber pelo que. Depois de um tempo, corri para trás e vi uma coisa que me assombra até hoje. Uma velha horrível, vestida com um vestido preto. Ela não tinha pés. Tomei coragem, abaixei a cabeça, tomei impulso em direção à porta e passei por ela em direção ao corredor. Para o meu desespero, ela estava no quarto da minha avó, me olhando fixamente, do mesmo jeito sinistro. Não importava o cômodo que ocorria, ela estava lá, me olhando com aquele sorriso psicótico. Nisso, eu surtei, peguei 2 facas na cozinha e comecei a gritar, porque ela começou a se aproximar de mim. A minha sorte foi que minha avó chegou nessa hora com meu pai, ouviram meus gritos da rua e vieram correndo. Eu não sei o que era aquela coisa, mas sei que demorou muitos anos até que a imagem dela parasse de assombrar os meus pensamentos. Boa noite. Até hoje, nunca tive qualquer tipo de experiência com sobrenatural. E peço a Deus que nunca veja nada nesse sentido. Porém, eu tenho uma história que o meu avô Horácio me contou sobre uma assombração em forma de bola de fogo que perseguiu ele lá no Maranhão. Esse fato aconteceu no ano de 1985, em uma época em que o meu avô trabalhava vendendo mercadorias de porta em porta, os pequenos povoados, distritos e cidades do interior nordestino. O meu avô tinha um caminhão modelo 3/4 e com ele saía pelo mundo, vendendo todo tipo de mercadorias junto com um rapaz que era o seu ajudante, chamado Marcelínio. Meu avô conta que em uma certa noite, por volta das 7 horas mais ou menos, ele estava indo para uma localidade que hoje em dia se chama São Pedro da Água Branca. Na época, era um distrito que se levantou às margens de uma ferrovia que ligava o Maranhão a algumas cidades do Pará e que, por sinal, fica bem na divisa dos 2 estados. Se hoje em dia as estradas por lá não são grandes coisas, imagine então há quase 40 anos atrás. Mesmo assim, ele atravessava aquele fim de mundo vendendo suas mercadorias. Lá no distrito, tinha uma casa que funcionava como pousada. Nada muito luxuoso, mas pelo menos ele tinha uma rede para descansar e comida para matar a fome, sem contar que ele vendia bem naquela região. Na noite em questão, ele estava seguindo por uma estrada que passava por dentro da mata e sem nenhuma iluminação, com muitas árvores de um lado e árvores do outro, sem sinal de que houvesse alguma casa por perto. Foi quando, do nada, ele e Marcelino escutaram um barulho bem alto, que lembrava um grito bem fino,
que fez com que ele tremesse o corpo inteiro. O medo foi tão grande que, na hora, ele quase perdeu a direção do caminhão. Para não bater o caminhão, ele parou o carro na beira da estrada, pois não tinha controle dos braços e das pernas para poder dirigir. Só que nem meu avô e nem Marcelino desceu da boleia do caminhão. Eles preferiram ficar lá dentro, parados, apenas esperando que a coisa se manifestasse outra vez. Porém, passou mais de 5 minutos e nada da coisa se mostrar, e por isso ele pensou que fosse um pássaro ou algum animal que vivia na floresta que fez o barulho. Assim, ele relaxou um pouco mais. Depois disso, ele voltou a dirigir, mas não podia ir rápido, e para piorar a situação, um pouco mais adiante, existia uma encruzilhada. Porém, ele errou o caminho e passou direto ao invés de para o povoado. Até hoje, o meu avô acha que foi o nervosismo que fez com que ele errasse o caminho. Só que, para acabar de completar o que já estava estranho, começou a chover muito forte, e com isso, a estrada foi virando um atoleiro só, que fez com que ficasse muito perigosa a viagem. Sendo assim, ele parou o caminhão na beira de uma porteira e ficou lá dentro, esperando a chuva passar. Porém, ouviu novamente o barulho, e dessa vez ele teve a certeza que era um grito que parecia ser de dor ou desespero. Marcelino começou a rezar para tudo quanto era santo, que ele se lembrou no momento. Foi então que o meu avô viu pelo retrovisor uma bola de fogo que estava vindo pela estrada e, com certeza, não era farol de nenhum carro. Quando chegou perto, ela passou por cima e seguiu pela estrada gritando e fazendo os barulhos. Meu avô quase fez xixi nas calças de tanto medo, pois sabia que não era coisa desse mundo. Nem o meu avô e nem o Marcelino não sabiam o que era aquilo, e só queria sair de qualquer jeito. Porém, com aquela chuva caindo forte daquele jeito, era quase impossível deles conseguirem dirigir o caminhão. Depois de alguns minutos, e com o relâmpago iluminando o céu, Marcelino percebeu que havia uma porteira e havia uma casa, e nessa hora ele teve a ideia de correr para lá, pois ele acreditava que dentro da casa seria mais seguro do que eles ficassem dentro da boleia do caminhão e no meio da estrada com aquela coisa por perto. O meu avô concordou com ele, e os dois saíram correndo para casa. Passaram por cima da porteira e foram gritando pedindo ajuda, e também torcendo para que na casa tivesse algum morador. Eles bateram na porta e gritaram feito loucos, e por sorte acenderam uma luz de lamparina e escutaram uma voz dentro da casa, perguntando quem era e o que eles queriam. Meu avô disse que se chamava Horácio e que estava com um carro na estrada esperando a chuva passar, só que tinha visto uma bola de fogo gritando. O homem abriu a porta. Eles entraram. Nessa hora, estavam todos ensopados pela chuva. A mulher do homem trouxe uma toalha para eles se secarem e ofereceu uma caneca com chá quente. Depois disso, e um pouco mais calmo, o meu avô contou para os donos da casa que tinha escutado um grito dentro da mata e depois viu uma bola de fogo passando por cima do caminhão e sumindo na estrada. O dono da casa disse que ele estava falando a verdade, pois realmente existia essa bola de fogo naquele lugar, mas que eles pudessem ficar tranquilos, que dentro da casa eles estariam seguros. Depois que tomaram o chá, o dono da casa armou 2 redes na sala para que eles pudessem passar a noite abrigados.
Mais tarde, perto da meia-noite, a chuva passou e foi dessa hora em diante que meu avô começou a escutar os gritos que ecoavam por todo lugar. Tinham momentos que eles estavam próximos da casa, em outros se afastavam e como se voassem uma velocidade muito rápida. E mesmo lá de dentro da casa, o meu avô e Massimiliano ficaram morrendo de medo. Mas, como diz um ditado popular, nada está tão ruim que não possa piorar. Pois não é que a bola de fogo começou a rodear a casa. Então, meu avô teve a ideia de olhar por baixo da janela. Ele disse que a bola, na verdade, era como se fosse uma cabeça em chamas de uma pessoa, e parecia que ela também olhava para ele pelo espaço entre a janela e o batente, querendo ver quem estava dentro da casa. Meu avô deu um grito de medo e já caiu sentado na rede. E, na mesma hora, o dono da casa e sua esposa saíram do quarto com uma lamparina na mão e ficaram com eles lá na sala. A bola de luz continuou gritando, como se estivesse com muita raiva, e também a claridade aumentou e iluminou a casa, já que as paredes tinham muitas frestas e a luz passava por dentro dela. Mas o que chamou muita atenção do meu avô foi o fato que, apesar daquela criatura do lado de fora da casa e os donos demonstrarem uma certa tranquilidade, como se soubessem que aquilo não os faria mal, quando o sol já estava quase saindo, a criatura desapareceu, e pouco tempo depois, já com dia claro, o meu avô e Massimiliano se despediu do casal que os abrigou e voltou para o caminhão. Ele fez a manobra e voltou para ir até o distrito. Porém, quando estava perto da encruzilhada, encontrou uma mulher caminhando sozinha na estrada, no sentido contrário ao deles. Meu avô permaneceu por 2 dias no distrito, mas antes de ir embora, ele resolveu passar na casa do casal e presenteá-los com algumas panelas, em forma de agradecimento por ter dado abrigo a eles dois na noite que viram criatura. Em frente à porteira da casa, notaram que a mesma mulher que eles viram caminhando na estrada estava no terreiro com o casal. Eles foram convidados a entrar e almoçar. Massimiliano, que era bem observador, percebeu que a mulher franziu a testa de raiva dos dois, como se não quisesse a presença deles na casa. Por isso, ele foi logo falando que já estava atrasado. Antes de sair, ele entregou algumas panelas e foram embora. Porém, assim que saiu, ele olhou para trás através do retrovisor e viu como se os olhos daquela mulher brilhassem de uma maneira estranha. Tempos depois, meu avô ficou sabendo que a mulher era filha do casal. Ela era solteira e morava com eles na casa isolada, bem longe de tudo, e que poucas vezes ela ia até o distrito. Depois de algum tempo, meu avô retornou à casa, mas dessa vez não haviam mais moradores. Tanto o casal quanto a filha se mudaram para uma cidade lá do Pará, e ninguém nunca mais teve notícia deles. Essa foi a história que meu avô Horácio me contou, e pelo isso dele, sei que foi tudo verdade. Obrigado por ouvir o meu relato e uma boa noite a todos. Diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures.